Olá, amigas, olá, amigos. Meu nome é Renato e hoje eu quero conversar com vocês sobre as pessoas com deficiência. Como é que a Bíblia vê estas pessoas? Muito bom. Gente, vocês já perceberam como a maioria das pessoas só nota, só observa uma pessoa se ela é grande ou pequena, ou se ela usa óculos ou não usa? Já perceberam isso? É assim fica muito difícil trocar ideias, dialogar sobre um assunto um tanto desconhecido. Pois olha, chegou a hora de sabermos um pouquinho mais sobre isso. Outro dia, conversando com o estudante, ele compartilhou comigo que na sua escola não tinha nenhum jovem com deficiência. E ele também queria saber se essas pessoas com deficiência eram estúpidas, cadeirantes, cegas ou o quê? Ele não entendia isso muito direito. Esse rapaz com o qual eu conversei disse que não conseguia se imaginar sem poder caminhar e correr pela calçada. Para ele, ficar sentado numa cadeira de rodas e sempre precisar do auxílio de uma outra pessoa seria muito, mas muito complicado mesmo. E ele tinha dúvidas se uma pessoa que era cadeirante conseguia sempre chegar lá onde queria. Que pergunta interessante. Pois o tal jovem também me perguntou se as pessoas cadeirantes também tinham hobbies como ele. Claro que tem. Se elas ouviam as mesmas músicas que ele, de repente sim. E se elas torciam para o mesmo clube? Aí depende. Depende do gosto. Depende da influência do pai, da mãe, dos parentes. Sabe, nessa hora eu fiquei pensando, conviver e conversar com pessoas com deficiência gera um conhecimento muito grande sobre os gostos, as alegrias e as ansiedades dessas pessoas. Aí eu reagi dizendo assim: olha, amigo, ouse chegar perto de uma pessoa com deficiência. Dê um, dois, três passos rumo a uma vida mais pé no chão, que Deus sempre nos almeja. Deus quer que nós coloquemos o nosso pé no chão, que nós não andemos nas nuvens. Na Bíblia há muitas histórias onde se observa Jesus se encontrando sem nenhuma reserva com pessoas com deficiência. Para ele não importava se elas não conseguiam caminhar, enxergar, falar ou fossem rotuladas como pessoas estranhas e engraçadas. Ele sempre as acolhia, ele sempre tinha a guarda aberta para elas. Jesus nunca dependeu das regras que a sociedade impõe. Não. Jesus olhava a pessoa no fundo do olho, ia ao encontro de todas elas, investia tempo nelas, ouvia elas e sempre as desafiava para viver intensamente o dia a dia e junto ajudava na descoberta dos bons momentos que a vida propõe. Num primeiro momento, Jesus sempre ia ao encontro das pessoas, como eu falei. Aí depois ele as percebia, fazia contato com elas. Vocês lembram daquela historinha da raposa no livro do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry? A raposa disse que é só com o coração que a gente vê com clareza e que o essencial fica invisível para os olhos. Uau! Eu gosto tanto dessa palavra. Claro, uma pessoa com deficiência nos desafia. E sempre foi muito mais fácil separar as pessoas numa gaveta com base na primeira impressão e dizer assim, ó, essa me agrada, essa é legal, vou me envolver com ela. Nessa hora, gente, não se está tentando olhá-las com os olhos do coração como a raposa propôs. E aqui eu lembro da cantora Elza Soares. Ela faleceu recentemente. Um dia desses eu vi um testemunho dela na televisão. Nos idos dos anos 50 ela passou fome. E essa fome trouxe morte para sua família. Então um dia desesperada, ela viu que tinha um programa de calouros onde ela podia cantar e quem sabe ali ela poderia acontecer. Ela não tinha roupa.
ela pegou uma saia emprestada da mãe, um vestido da mãe e os sapatos da mãe. Foi lá. E o apresentador a viu e perguntou, a primeira pergunta do apresentador, querendo ser engraçadinho, de que planeta você veio? Ela olhou para ele e disse, olha, eu vim do mesmo planeta do senhor, do planeta Fome. Nessa hora, os jurados que tinham a mania de no primeiro momento, no primeiro minuto, descartar, suar o gongo para um calouro que se apresentava nestas condições, ficaram em silêncio. Ouviram ela cantar e o gongo não soou, e a partir dali a Elza Soares despontou no meio artístico e se tornou esta mulher tão resiliente para o Brasil e também para o mundo, um bom testemunho. Os jurados a olharam com os olhos de ver, com os olhos do coração, não apenas com aqueles olhos que só veem a aparência. A Bíblia nos anima a dar atenção às pessoas que circulam à nossa volta. Deus, ao conversar com o profeta Samuel, disse assim para ele, ó amigo, para as pessoas de um modo geral o que importa é aquilo que elas veem com seus olhos. Eu, pelo contrário, eu olho o coração. Querem confirmar isso que eu falei? Está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, no Antigo Testamento. Depois desse diálogo com Deus, Samuel recebeu a tarefa de eleger um novo rei para Israel. E esse rei, ele não deveria ser escolhido a partir de critérios de bom porte físico, de boa aparência, se soubesse falar bem, nada disso. Esse novo rei deveria ter capacidade de ver as pessoas com o coração, nada mais do que isso. Então, amando de Deus, Samuel escolhe um menino pastor chamado Davi, o rei mais importante que o povo de Israel já teve. Sua aparência não era espetacular, não era uma aparência de gladiador, era uma aparência insignificante. O fato é que depois ele assumiu o reinado e se tornou um verdadeiro herói. Quem sabe esse exemplo do Samuel possa ser um impulso para que tu e eu tenhamos tempo para doar para as pessoas que nos cercam, para as olharmos com os olhos do nosso coração. E agindo assim, nós faremos inúmeras boas descobertas, vocês podem crer. Ó, um beijão a todas e a todos e a gente se encontra aqui no Conversando com o Renato.